Oi, gente! Agora vamos para a nossa aula de ciências, tá? Boa tarde para todos, tá bom? Vamos começar na página de ciências aqui, que é a 72, tá? Ciências. Página 72. Tem muita ajuda de ciência, tem texto. Tem texto pra ler. Até 77. Tá? Tem muito assim, mas a tarefa é menos, é por causa do texto, tá? Tem um textinho aqui, começa aqui, ó. Tem muitas figuras. Vai aqui. Aí tem mais aqui. Aí começa a atividade e termina aqui, perto aqui do pão mofado, tá? A gente termina desse lado. Mas bora lá. Começando o nosso assunto na página 72. Alimentação. Vamos falar sobre as nossas refeições. Vocês se alimentam bem? Comem comida diferente, balanceada? Esse é o nosso dever, tá? É a nossa obrigação com cuidado do nosso corpo. Não é só comer por comer. A gente tem que comer para manter o nosso corpo bem, para a gente ser saudável, tá? E como é que a gente faz para ser saudável? A gente vai comer só salada? A gente vai comer só carne? A gente vai tomar só chá? A gente vai comer só vegetais? Não, gente. A gente come comida balanceada. Pode comer tudo. Você pode comer feijão, carne, salada, peixe. Até a besteirinha pode. Por quê? Você vai comer em um dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Se você colocar aquilo ali na sua rotina, aí você vai se prejudicar. Certo? Essa daqui é a conversa com os colegas sobre as refeições. Olha o primeiro. Tem aqui, ó, um suco de fruta de laranja. Aqui no prato tem uma salada, um bife, um feijão. Aqui é uma porção de feijão e uma porção de arroz. Vejam. E aqui embaixo tem hambúrguer, batata frita e Coca-Cola. Qual dos pratos acima você come com mais frequência? Eu responder na minha pergunta é esse daqui, tá? Do que esse não. Esse daqui é um lanche. É assim, um lanche que vai passear, tá? Deixa eu ver. Isso aqui é é um lanche, gente. Não vamos substituir a refeição. Por isso, hora do almoço é almoço. Hora do jantar é jantar. Hora do lanche pode ser no lanche. E hora do café da noite, que é a janta, é janta, né? Isso não. Tá? Isso daqui prejudica, faz mal para a pele, para o coração, para a barriga. A gente fica gordinho e se não ficar gordinho, fica com problema do coração, que é o colesterol, tá? Que faz aumentar a glicose do corpo e aumenta o colesterol ruim, que faz a gente ficar com problema do coração e problema de gordura no sangue. Além de prejudicar outros órgãos do nosso corpo, que a gente vai falar hoje, tá? Sobre os órgãos da digestão, do sistema digestório, que é esse aqui, ó, fica muito prejudicado com as gorduras que a gente come, que é o fígado e o estômago, tá? Que afeta um afeta o outro, porque esses órgãos são todos ligados e é ligado ao nosso corpo e assim o nosso corpo responde de uma forma ou de outra pedindo socorro, tá? Bora lá. Por que você acha que os pais não deixam os filhos comerem tudo o que querem? Bem, na minha opinião, eu acho que ele não deixa comer tudo que quer porque nem tudo é bom pra gente comer, tá? Alguma coisa que a gente comer pode fazer mal. Por isso, não pode comer tudo que quer. Hoje eu não quero almoçar não, hoje eu quero só batatinha, suco e arroz. Pronto, não quero mais nada. Mas você tem que comer arroz, feijão, carne. Por quê? Isso tudo, cada um tem uma substância importante para o corpo. Como tem fibras, proteínas, vitaminas, carboidratos, energia e tudo isso o nosso corpo necessita. E principalmente vocês, crianças, que trabalham, o metabolismo de vocês é mais rápido que o de um adulto. E tem que ter a reposição, tá? Pra gente garantir uma boa alimentação saudável e não ficar acima do peso, é só a gente comer de 3 em 3 horas, tá? Como assim? Acordou, tomou café da manhã e com 3 horas, lancha. Depois do lanche, 3 horas, almoça. Depois de 3 horas do almoço, lancha. Depois de 3 horas do lanche, aí passa um pouquinho, tem a janta. Aí depois da janta, lá pra pertinho de dormir, um lanchinho de nada, tá? Não vão comer um lanche que é um
2 sanduíches e tal, não. Um lanchinho é bolacha com chá, um suco, tá? Esses lanches saudáveis você evita de ficar doente, tá bom? Mas bora lá. Para mantermos uma boa saúde, devemos escolher bem nossos alimentos. Nosso corpo é como uma máquina que utiliza como combustível os alimentos, viu? O alimento que a gente come é o combustível do nosso corpo. Porém, alguns alimentos o fazem trabalhar muito melhor que os outros, como as frutas e verduras, tá? Para manter uma boa saúde, devemos optar por uma alimentação variada, com verduras, carnes, frutas, leites e seus derivados. Derivado leite é queijo, manteiga, tá? Pode comer? Pode, mas você não vai comer demais, tá? Que tudo demais é veneno, já diz o ditado, tá? O que acontece com os alimentos no nosso corpo? Quando a gente come, o alimento vai para aqui para a boca, ó, a gente tem que mastigar bem, né? Joga para um lado, para o outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, dentro da boca. E depois, ó, ele vai descer por aqui, pela garganta, mas não é pelo tubo da traqueia, tá? A traqueia é do pulmão. Entra ar e sai ar. Aqui, a gente tem um tubo digestivo, que é chamado de esôfago. Ele vem, aí lá, quando chega por aqui, assim, ó, ele vai ser ligado ao estômago, que desce desse lado, tá? Do lado esquerdo nosso. Esse aqui que eu tô falando, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo aqui? Entrou na boca, onde vira o alimento, vira um bolo alimentar. O que é um bolo, gente? Ele não fica mastigando. Aí de tanto mastigar, ele vai formando bolinhos. E você tem que partir bem esse alimento, mastigando, né? De pequenas colheres, pequenas porções. Se for um pão, você tem que morder pouquinho e vai ali mastigando até umedecer bem molinho e ele descer direitinho. Alguém já comeu e se engasgou, ficou assim com um nozinho aqui? É porque desceu com um tamanho maior. Aqui o tubo, ele faz isso, ó. Ele tá lá. Aí quando entra a comida, ele se abre. E se for muito grande, ele vai forçar para abrir, aí vai doer, porque ele não vai se dilatar, ficar pá, que nem um cano grosso não, tá? Ele é fino. Se ficar grosso demais, você vai causar problemas no seu esôfago, furando a parede dele, tá? Que é a proteção, e vai causar feridas, formando doenças para vocês, que é a famosa gastrite e também o refluxo, que dá porque volta o líquido do estômago. Continuando. Bem, deixa eu continuar aqui. Precisamos comer para obter os nutrientes de que o corpo precisa. Ao comermos, os alimentos ingeridos permitem recuperar as energias gastas, crescer e manter sadio o nosso organismo. O corpo retira e absorve os nutrientes dos alimentos em um processo chamado digestão. O que é digestão, gente? É a retirada, tá, de nutrientes dos alimentos no nosso corpo, tá? É isso aí que é a digestão. Conheça esse processo, ó. Na boca o alimento é triturado com a ajuda da língua e misturado à saliva, aqui. Aí depois vai descer aqui, ó, pro esôfago que eu tava falando. Deixa eu ler. Ao engolir, a comida passa pelo esôfago até chegar no estômago e ao intestino. Estômago, vem por aqui, ó. Desceu aí ligado, tá vendo o tubo aqui? A esse, ó. Desceu por aqui, por trás do fígado, seu fígado. Por aqui foi para o estômago. Ele tá aberto assim para vocês verem por dentro, tá? Ele não é cortado não, pelo amor de Deus. Se for cortado aí você vai morrer, porque vai descer um líquido que vai queimar tudo, um ácido, e você morre. Bem, aí vai pro estômago. Esses órgãos, e depois do estômago vai para, ó, desceu, vai ser ligado aqui, ó, para o intestino delgado e intestino grosso, onde vai ser formado o bolo fecal, que é o cocô, as fezes, tá? E o que é líquido, que não presta mais, vai pra bexiga e vai ser excretado, tá? Colocado pra fora no xixi. Continuando. Esses órgãos se encarregam de digerir e aproveitar a energia dos alimentos. Digeriu tudinho, tá? Depois que desce o bolo alimentar, ele vai chegar no estômago e vai receber os ácidos aqui dentro. Esse ácido ajuda a dissolver a comida. E ela vira agora uma pasta, tá? Essa pasta, ela vai ser levada, tá, por aqui para o intestino delgado. E lá vai ser filtrado. Todo o líquido vai ser tirado da pasta. E o que ficar sólido vai para o intestino grosso. Que é esse aqui, esse tubo aqui grosso, tá? Para depois virar o quê?
vai virar fezes, tá? Por quê? Resto de alimento que não serviu mais, que já foi aproveitado todinho, vira resto e vira fezes. E vai ser excretado, que a gente vai fazer o número 2, tá? Continuando. Os restos de alimentos que não foram aproveitados são eliminados de nossos corpos ou do nosso corpo na forma de fezes, certo? Continuando. A origem dos alimentos. Ao nascer, todos os mamíferos, inclusive nós, tá? Seres humanos, alimentamos-nos do leite materno. Esse é o alimento ideal para o recém-nascido, pois ele contém todos os nutrientes necessários para o bebê crescer forte e saudável. Com o passar dos meses, o bebê começa a ingerir alimentos sólidos. Primeiro, ele só se alimenta com o quê? Com leite materno. Depois, ele vai com outros alimentos, papinha, o feijãozinho, arroz amassadinho, verdurinha, e vai mudando, tá? Isso é de acordo com os meses que vai passando do bebê. E com o ano mais ainda, né, gente? Vai viver só do leite materno ou do leite feito mingau? Não, né? Vai comer outra coisa. Origem animal. Bem, a gente se alimenta de origem animal, vegetal e mineral. Mineral são os líquidos, como água, aí vai no suco, vai no refrigerante, a água e o sal, tá? O sal de cozinha é um mineral, certo? Agora vamos para a origem animal. Dentre os alimentos de origem animal estão os ovos, a carne e os derivados da carne, que é salsicha, hambúrguer, mortadela, tá? Linguiça, e o leite e os seus derivados. Leite, aí do leite derivado, queijo, manteiga, certo? Requeijão, isso é feito de leite. E aí a gente se alimenta de alimentos de origem animal, são esses, tá? Vamos lá. E agora, outra coisa, tem carne também, carne bovina, carne suína, carne de coelho, carne de galinha, carne de peru, a gente come carne de codorna, tá? Eu nunca comi codorna não, mas muita gente come, e se come, né? Deixa eu continuar. Toda carne deve ser bem cozida, principalmente a de boi e a de porco, pois esses animais, quando criados em condições inadequadas de higiene, podem conter em seu organismo o verme conhecido como tênia ou solitária. A carne não pode ser mal passada, essa aqui é de churrasco. Tá bem mal passada, tá vendo aqui? Ela só tá dourada por fora, mas ela está vermelhada por dentro, está meio crua, que é mal passada. Isso pode fazer o quê, ó? Você criar essa lindeza aqui dentro de você, tá? Que é a tênia. Ela se aloja no intestino, gente, e fica tomando seu sangue lá, ó, nas paredes do intestino, botando ovos e se reproduzindo lá, tá? E ela fica crescendo, tomando todo o seu intestino, tirando suas forças, fazendo você ficar doente e levar até a morte, porque ela suga seu sangue e seus nutrientes, tá? A solitária é classificada como um parasita. Parasita é porque vive no corpo de outro animal, tá? O hospedeiro, ela não só vive no corpo do ser humano, não. Ela vive no corpo do boi e do porco, causando-lhe prejuízos. Esse verme pode infectar também o intestino humano, caso seja consumida a carne de um animal infectada pelo parasita. Devemos ter cuidado não só com a carne, mas também com os seus derivados, tá? Cuidado com a manutenção e manuseamento da carne. Origem vegetal. Vamos falar sobre os vegetais. Os alimentos de origem vegetais são ricos em vitaminas e sais minerais, nutrientes essenciais para nosso crescimento e funcionamento do corpo. Além do que, muitos são fontes de fibras, que facilitam o processo de digestão. Além das frutas, das verduras, dos legumes e dos cereais, temos também os derivados vegetais, como o óleo de milho, do girassol, da soja e o azeite de oliva. Deixa eu mostrar a vocês outros alimentos que a gente come de origem vegetal, tá? Soja, uva, tomate e azeite. Existem vegetais que devemos comer cozidos, como feijão, arroz e milho. Porém, ao cozinharmos algumas verduras e legumes, devemos ter cuidado. Qual cuidado devemos ter? É que a temperatura elevada pode retirar desses alimentos suas propriedades benéficas à nossa saúde. De tanto que está quente, muito quente, ele tira as propriedades que a gente precisa, né? As vitaminas, as minerais, proteínas. Além disso, é preciso lavar bem as frutas, verduras e hortaliças. Lavar as folhinhas, como alface, coentro, salsinha, tá? Lavar bem. Que comemos cruas também,
pois esses alimentos podem vir com micro-organismos ou vestígios de venenos contra pragas utilizados nas plantações e inseticidas. Ainda podem vir bichinhos, né? O micro-organismo. E com isso nos causar problemas de saúde. Lavar bem as folhas, tá? E vegetais quando vai comer cru, como comer cebola na salada, tomate, alface, coentro, tá? Lavar bem. Se possível, colocar numa bacia com água, tá? 1 litro de água, colocou o vegetal e colocar 2 colheres de água sanitária. Ou, se não quiser água sanitária, você coloca 2 colheres de sopa, aquela colher grande, tá? De vinagre, mistura na água e coloca os vegetais e deixa de molho lá mais ou menos meia hora. Ou mais tempo, tá bom? Isso é uma diquinha de higienizar seus vegetais. Mas higieniza antes de botar na geladeira? Não, gente, coloca depois, porque você vai ficar acomodado que limpou e aí não vai querer limpar mais. Limpa quando for usar. Se você limpou antes de guardar, beleza. Quando for usar, limpa de novo, porque a geladeira, mesmo selada, pode ter a sujeirinha nele lá que ficou, tá bom? Continuando. Origem mineral. Dos alimentos minerais, os que mais usamos são a água e sal. O sal é bastante empregado para temperar os alimentos e a água pode ser encontrada em praticamente todos os alimentos que produzimos, por mais secos que eles sejam, como bolo e biscoito. Tem água para fazer tudo, gente. A água é o líquido universal e solvente universal. Ela serve para fazer todas as coisas assim, de comidas que a gente faz, tanto para cozinhar como crua. A gente usa água, tá? Quem são os nutrientes? Costumamos ouvir sempre que é preciso se alimentar bem, incluindo na alimentação itens que muitas vezes não nos agradam, como algumas verduras e hortaliças, tá? Verdura que a gente come a pulso, né? Mas por que é preciso comer alimentos tão variados? Vamos ouvir o motivo. Ó. O motivo é que as substâncias de que o nosso corpo precisa, ou seja, os nutrientes, estão presentes em diferentes tipos de alimentos. Por isso que a gente tem que comer comida variada. As proteínas são responsáveis por ajudar o nosso corpo a crescer. Proteínas. Atuam na formação dos músculos, ossos, sangue e pele e diversos órgãos. Tem gente que tem muito problema de pele, como alergias, como que é quando leva uma picada de formiga ou de muriçoca, fica os calombios, fica feridinho. É problema de falta de proteína. Pode ser uma alergia causada por falta de proteína no seu corpo. Veja só, minha gente, que coisa. Continuando. Elas auxiliam o nosso corpo quando ele está doente ou machucado. Se a gente não se alimenta bem, como é que a gente vai se recuperar? Só com remédio? Nada disso, tá? O remédio ajuda a curar. Mas a alimentação ajuda a fortalecer o seu corpo, tá bom? Podem ser encontrados em maiores quantidades, tá? As proteínas, como nas carnes, no leite, feijão, no queijo e iogurte. Tá encontrado proteínas. Agora os carboidratos e gorduras, tá? São aqueles que nos dão energia. A gente pode comer demais? Não, é tudo com moderação, tá? São principais nutrientes fornecedores de energia que permitem ao nosso corpo realizar todas as suas atividades. Os carboidratos são encontrados em arroz, milho e trigo, por exemplo. Já as gorduras são encontradas em margarinas, banha de porco, castanha e soja. Olha só exemplos de carboidrato. É encontrado na bolacha e no pão. Então, se você gosta de pão e quer comer pão e não ficar doente, com colesterol alto, cheio de gordura, cheio de quê? De carboidrato, come o pão de manhã, que você vai se exercitar, vai andar, vai correr, vai brincar, né? Aí, ele dá energia, que é o carboidrato, e você não vai ficar com medo de ficar doente ou gordinho, tá? Isso serve pra quê? Para as crianças e adultos também, tá, gente? Saibam usar o pão na hora certa. Gorduras, leite e queijo também. É melhor você tomar leite e comer coisas com leite de manhã, porque aquela gordura você vai eliminar durante o dia inteiro e ele vai ser transformado no seu corpo em gordura e vitamina e que mais? Vai retirar tudo, tá? Proteína e fibra no seu corpo.
se você comer de noite, vai trabalhar? Não, porque de noite o trabalho do nosso corpo, que é o metabolismo, é mais lento. Por quê? O seu corpo está descansado e em repouso trabalha menos. Você por acaso está correndo, está andando, está falando, está brincando? Não, você está dormindo, está em repouso lá total. E aí o corpo vai trabalhando devagar. E aí é triste que você vai ficar com algum probleminha. Pode ser problema da digestão, pode ser problema na fala, problema de estômago e um monte de coisa, tá? As vitaminas e sais minerais podem ser encontrados em abundância nas frutas, verduras, legumes, cereais, etc. Eles ajudam o organismo a desempenhar suas funções e fortalecem a nossa saúde. É isso que servem as vitaminas e onde são encontradas, ouviram? A água também tem um papel muito importante na alimentação. Ela hidrata e ajuda o corpo a eliminar substâncias perigosas à saúde. Gente, a água ajuda a filtrar tudo que a gente tomou, tá? E comeu. Porque a comida não é virada em alimento, ou em líquido, no nosso corpo e vai para o sangue. Se você não bebe água, como é que você vai filtrar, ajudar seus rins a trabalhar? Então, tomem água, gente. Pra gente tomar 2 litros de água por dia. Como é que você toma? De uma vez? Não, você vai tomar no fracionado. Um copinho agora, um copinho depois que deu sede, depois no suco, numa água, no outro suco de manhã, no leite, tem líquido, tá? Você vai tomando e vai completando aqueles 2 litros. Mas tome água. E nesse calor, tem que tomar mais água para hidratar o corpo, senão a gente não aguenta e passa mal. Beleza? Vamos lá. Existem alimentos que possuem bastante água. Ainda tem nos alimentos, como as verduras, legumes e certas frutas, como a melancia, o melão, o mamão. Ele tem muita água, gente. Tangerina e laranja. Tangerina é que nem aquela laranja cravo, grandona assim. E a laranja normal também tem muito líquido e é bom pra gente tomar. Agora vamos lá. Observe a imagem a seguir para responder. Qual a origem do alimento que a criança está comendo? É uma maçã. Ela é de origem vegetal. O alimento mostrado na imagem é comido cru ou cozido? Cru. Qual cuidado a criança deve ter com a maçã antes de comê-la? Lavar a maçã e lavar as mãos. Quais alimentos você costuma comer na escola? Eles são saudáveis? Se você come biscoito e refrigerante, não é saudável. Salgadinho e biscoito não é saudável. Saudável é fruta, sanduíche. Aí é saudável. Sanduíche de mortadela não, sanduíche de queijo. Presunto ainda vai, tá? Com saladinha. Mas isso não, tá? Saudável, frutas, sanduíche, é saudável, suco de fruta, tá bom? Nem a coxinha também não é saudável. Depois converse sobre sua resposta, tá? Com os colegas, mas aí quem tá fazendo em casa não vai ver com os colegas, né? Lê as frases abaixo. Letra A. Vitor estava com preguiça de almoçar e resolveu comer um hambúrguer e beber refrigerante. Que lindo. B. Augusto, na hora do almoço, comeu bife, salada, feijão e arroz. Depois tomou um suco de caju. Natália não gosta de frutas e verduras. Por isso, seu lanche todos os dias é coxinha, batata frita e refrigerante. Qual das pessoas acima se alimentou bem? Foi Vitor? Augusto? Natália? Foi Augusto, gente. Por quê? Porque ele comeu um alimento saudável e variado, tá? Ele comeu uma comida saudável. Por isso que ele se alimentou bem. Augusto, tá? Tá perguntando aí quem foi e por quê? Augusto, porque ele se alimentou de comida saudável. Certo? Quarto quesito. Leia as frases e assinale com X a uma boa alimentação. Quando está com sede, ele substitui água por refrigerante. Tá certo? Não. Felipe toma suco de frutas todos os dias. X. Costumo trocar refeições por doce e frutas. Tá errado. No almoço, Sueli sempre come feijão, arroz, carne e hortaliças. Certíssimo. No meu lanche, sempre há alguma fruta. Certíssimo também. Quinto quesito. Leia o nome dos alimentos no quadro e depois classifique-os de acordo com sua origem. Vegetal e animal, tá? Tem arroz, leite, carne, ovo, feijão, queijo, açúcar e mamão.
Tem 8, então é 4 em cada um, né? Bora ver. Vegetal tem o arroz, feijão, açúcar, mamão. Aí do animal, leite, carne, ovo e queijo. Certo? Sexto quesito. Faça uma entrevista com seu colega de sala para saber se ele está com alimentação saudável. Tá? Se não tiver alguém, você pode colocar aí de um colega seu mesmo, tá? Que vão estar em casa, né, gente? Vai ter como fazer. Ou se você quiser ligar para um colega e fazer, tá? Falar com sua mãe e ela liga para alguém para perguntar. Vamos ver. Quais frutas você costuma comer? Tá? Se for comigo, eu como maçã, como banana, como melancia, tá bom? Quais alimentos você consome no almoço? Arroz, feijão, carne, macarrão, feijão, carne de galinha, carne de boi, carne de porco. Me alimento bem, peixe. Como verduras e legumes? Sim, eu. Aí vocês vão ver com alguém que você perguntou, tá? D. Tipo de lanche que você consome mais frequência. A maioria do lanche que eu como é bolacha com requeijão e suco, tá? O que você costuma beber diariamente? Suco, tá? Eu não tomo refrigerante, é suco e água, tá? Eu gosto de tomar café também, mas o refrigerante eu não tomo. Sétimo quesito. Registre o resultado do quesito anterior e dê sua opinião a respeito dos hábitos alimentares. Perguntou ao colega ou a alguém, tá? Pode ser alguém da sua rua, pode ser o vizinho, sua irmã, seu amigo, tá bom? Aí o colega, a pergunta é sobre o quê? A opinião. Se o seu colega tem alimentação saudável ou não. Se ele tem saudável, é bom. Meu colega tem alimentação saudável. Se não tem, meu colega não se alimenta direito ou não tem uma alimentação saudável. Certo? Oitavo. Responda as questões a seguir. Por que precisamos nos alimentar? Porque o nosso corpo precisa de energia e de proteínas, tá? Então, precisamos nos alimentar porque precisamos manter o nosso corpo saudável. Desculpem. Precisamos manter o nosso corpo saudável e ter energia e proteínas no corpo. O que acontece, a letra B, com os restos de alimentos que o nosso corpo não aproveita, tá? Que ele não aproveita, são eliminados pelas fezes. Nono quesito. Observe os alimentos presentes na mesa. Tem aí, ó, feijão, bolo, pão, carne, frutas e margarina. Que tem proteína. Bem, o que tem proteína é proteínas, feijão e carne. Feijão, carne. O que tem carboidrato? Pão e o bolo. O que tem gorduras? Margarina. E o que tem vitaminas e sais minerais? Frutas. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Tá? Espero que tenham gostado. Se alimentem bem, certo? Se cuidem e até a próxima aula, tá? Beijo pra vocês e tchau, tchau!